Espiritualidade na prática, a lei da escassez e o comportamento. A escassez é um pilar da separação, da limitação. Toda escassez, seja a forma que tome, acontece devido a um único conflito, o existencial. A escassez não pode ser resolvida no mundo porque é uma projeção através da limitação. A limitação está acompanhada de 3 crenças subjacentes: rejeição, injustiça e escassez. Essas 3 manifestações é o que sustenta a limitação. Ou seja, para perceber a escassez, tenho que primeiramente ter me percebido inferior ou não merecedor. Isso significa que, para resolver a escassez, é preciso resolver a rejeição. Do contrário, a projeção da separação fará o observador interpretar a escassez ainda de alguma forma no mundo. Se não for no dinheiro, será na saúde, será na falta de paz, de amigos ou relacionamentos. É por isso que a solução da escassez é no nível metafísico. Ela não é solucionada no mundo. Cabe à consciência alinhar-se ao sistema de pensamento do Espírito Santo para então ter uma nova interpretação sobre o roteiro da separação e limitação. Vamos observar alguns comportamentos a fim de atentarmos como está a nossa prática e mudar a percepção? Primeiro, estudar ou viver um curso em milagres? Qual a diferença? Estudar é intelectualizar, é aprender, é analisar e interpretar. É ainda acreditar que tem um eu aqui estudando para santificar-se, para iluminar-se, para melhorar ou chegar em algum lugar. Estudar é praticar, é querer que um curso em milagres resolva a vida de alguém e que as coisas dentro da ilusão melhorem. Ou seja, é estar dentro da projeção, interpretando-a a partir do autoconceito. Isso não é mudar a percepção. Viver em milagres é estar constantemente corrigindo a percepção. É chegar no cenário que for, já vendo-se fora dele. É não equivocar-se ou enganar-se. É reposicionar a consciência na realidade imediatamente. Pois aquele que aceita a expiação sabe que tem como sua interpretação a do Espírito Santo, de que a realidade é e todo o resto é ilusão. A consciência alinhada ao Espírito Santo não dá realidade à ilusão para depois perdoar. Perdoa antes de tudo, pois tornou-se o perdão. Você tem estudado ou vivido em milagres? Segundo, atentar às cenas ou aos cenários. Projeção é projetar-se para fora de Deus, para fora da totalidade. Foi o sistema de pensamento de separação que projetou uma consciência separada de Deus. Imaginou-se separado em uma existência fora da fonte. Foi ali, nesse instante, que a projeção aconteceu. Roteiro é o que chamamos de Big Bang, a rota da culpa, do medo e da punição. Cenário é o mundo, galáxias, países, praias, animais, pessoas
e tudo o que surgiu dentro dessa ideia de Big Bang. Cena é a interpretação que o observador dá ao cenário a partir das crenças. É uma nova interpretação da culpa, do medo e da punição, tomando uma forma distorcida que apenas parece não ser culpa, nem medo e nem punição. Cenas são as vontades das crenças de separação sobre o cenário. É o seu desejo de ser o autor da vida e fortalecer a separação. Ou seja, não é o personagem que projeta alguma coisa, é a consciência. O personagem é apenas a projeção. Diante disso, em qualquer cenário, antes de qualquer cena, deve acontecer o perdão. Todo o cenário é feito e perfeito para a separação ser projetada e para que possamos interpretar através de crenças. Então, mesmo que decidimos ir em algum lugar usando a mentalidade do Espírito Santo, dispostos a perdoar todas as coisas no cenário, alguém pode usar a nossa imagem projetada para interpretar a separação e a limitação em nós. Se você conscientemente se coloca em lugares assim, estará contribuindo para a confirmação da separação. Portanto, fique atento. Se sabemos que o cenário é para algo específico na confirmação de ilusões, por que colocar-se em lugares para fazer parte do cenário da separação? Não permita que alguém projete a separação e a limitação sobre você. E nem aceite fazer parte do cenário da culpa, do medo e da punição. Não distraia-se com o cenário. Se permanecer atento, nem chega a projetar-se separado, fora da totalidade, e nem mesmo chegará a fazer a cena. Terceiro, o que é o recalcular de rota? Recalculamos rota quando decidimos pela separação. Quando nos distraímos com cenários e fazemos cenas, interpretando a partir das crenças. Decidir pela separação é decidir pela morte. E decidir pelo Espírito Santo é vida, é paz. Pensamos que o recalcular de rota refere-se ao personagem ficar no mesmo lugar. Mas estamos sempre falando da consciência. Veja que o roteiro foi pensado de uma única vez. Culpa, medo e punição. Passado, presente e futuro. A consciência é sempre a mesma. O que muda são as imagens. A consciência coloca-se no mesmo lugar de culpa, de medo e de punição, no passado, no presente e no futuro. É a consciência que decide pela separação, se aproxima da morte, do ataque, da dor, da punição em todos os níveis de existência, pois é assim que faz o tempo. Assim como uma liberação acontece através dessa imagem agora, ao mesmo tempo que em todas as outras já projetadas no passado e no futuro, o recalcular de rota também é assim. Quarto, qual a nossa função no mundo? A nossa única função no mundo é o perdão. É aceitar a expiação, localizando-se na realidade e reinterpretando tudo com a visão do Espírito Santo. A começar por este que está no mundo fazendo coisas. Afinal, imaginar-se vivendo neste mundo, sendo este personagem, é experimentar a escassez
pois a limitação está no roteiro. Nossa função é desfazer este conflito de existência. E só vivendo em milagres, mudando a percepção constantemente, que a paz e a abundância são possíveis, pois a escassez é um conflito existencial. Portanto, decida pelo sistema de pensamento do Espírito Santo, pois ele nos mostra a verdade do que somos, suficientes, plenos e abundantes. Saindo de um estado mental miserável de culpa, medo e punição, e transmutando da falta para a abundância, da limitação para a totalidade. Inspiração, um curso em milagres.